Chegamos ao final do trimestre, final do livro de Apocalipse, final da história que o livro descreve. Vamos para algumas questões para a gente olhar aí o que estudamos ao longo do trimestre e entender como é que a lição termina e qual é essa esperança que o livro de Apocalipse traz. Voltando na história, voltando lá no início da nossa lição, voltando no que a gente percorreu, o objetivo da lição desse trimestre, se você olha a lição como um todo, é a gente renovar aquilo que é a esperança central do cristianismo, a esperança central da humanidade desde o surgimento do pecado. Nós começamos a lição do trimestre com um olhar para o que é essa história, o que é o grande conflito, o que é esse conflito entre Deus e seu inimigo, e como que o livro de Apocalipse descreve esse conflito. A parte curiosa do livro é que ele começa com um processo da revelação da pessoa central alvo do conflito, Cristo. A primeira descrição do livro de Apocalipse, o capítulo 1, demonstra quem é esse Cristo à luz daquilo que a Bíblia apresenta a respeito dele. O Cristo como rei, o Cristo como Deus, o Cristo como criador, é a primeira referência do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, diferente do livro de Daniel, é um livro aberto, é um livro de revelação, é um livro que não tem restrição de tempo na sua leitura, diferente do livro de Daniel, que é escrito para um tempo específico chamado tempo do fim. O livro de Apocalipse foi lido e estudado ao longo de toda a história da igreja cristã. Porém, a compreensão do livro de Apocalipse, no sentido total dele, dependia da abertura do livro de Daniel. E é por isso que a gente vai encontrar o livro como compreensão, principalmente depois do século XVIII, que é quando o livro de Daniel começa a ser descortinado, o primeiro sujeito que a gente vê na história abrindo o livro de Daniel e decompondo suas estruturas, é um sujeito chamado Isaac Newton, que faz esse favor para a gente de abrir o livro e descrever a abordagem inteira do livro. Um pouco mais à frente dele, passado o tempo do fim, ou seja, iniciado o tempo do fim, já depois de 1798, diversas pessoas ao redor do mundo começam a estudar as profecias de Daniel e, consequentemente, se debruçam sobre as profecias do livro de Apocalipse. Por sua vez, o livro de Apocalipse é recheado de uma mística criada no período medieval, de que fosse um livro impossível de compreender. Aliás, um livro desaconselhado de leitura, porque quem o lesse talvez se desviasse da fé. Razão pela qual boa parte da cristandade do mundo se afastou desse livro. A consequência direta do afastamento do livro de Apocalipse é a perda da perspectiva da vinda de Cristo, que é a esperança central do Novo Testamento. Boa parte da cristandade, principalmente na Idade Média, simplesmente se esqueceu de que existe essa promessa. E isso permitiu outros tipos de abordagens surgirem no cristianismo. E a gente vê todas essas abordagens entre o capítulo 2 e 3, depois repetidos no capítulo 6, 7, 8 de Apocalipse, e essa revisão das doutrinas bíblicas resultante do distanciamento da promessa da esperança de Cristo, abriu espaço para doutrinas equivocadas a respeito da Bíblia. Parte dessas doutrinas dizem respeito à existência de um céu e de um inferno na forma grega de pensar céu e inferno, onde o ser humano, com uma característica de imortalidade, ao morrer se dividia enquanto lugares para ir, o céu ou o inferno, ou ainda um terceiro lugar, o purgatório, como forma de pagar as dívidas, caso ainda houvesse oportunidade de salvação. Toda essa abordagem de doutrinas que foram sendo criadas durante a Idade Média resultam do distanciamento da promessa da vinda de Jesus. Porque a compreensão de que Cristo vai voltar elimina por completo essas possibilidades. Afinal de contas, se Cristo volta para buscar e ressuscitar todos aqueles que ao longo da história dormiram na mesma esperança de que um dia ganhariam ou receberiam a vida eterna, qualquer modalidade diferente dessa ignora o que Cristo vem fazer. E, portanto, parte dos desvios que ao longo do cristianismo a gente observou crescente, principalmente no período medieval, resulta da perda da perspectiva correta de profecias relativas à vinda de Cristo. Portanto, a primeira grande importância do livro de Apocalipse é entender quem é o Cristo e toda a sua história de missão, toda a sua atuação no mundo.
a maneira como Cristo agiu no processo, age e agiu no processo da redenção e como ele resolverá o problema do pecado ao final. Conforme fomos olhando a história do livro de Apocalipse, ficou evidente que poderes atuam no mundo, levando pessoas a agir na direção contrária à de Deus e se tornam executores, agentes formais da estrutura do engano. Parte dessa estrutura são movimentos de religiosidade, maior estruturados ou menor estruturados, que de alguma forma modificam a verdade. Impérios do mundo, por inteiro, foram usados por Satanás para tentar exterminar ao longo da história aqueles que se mantinham fiéis a Deus. E essa tentativa de eliminar o povo de Deus da história sempre foi o ponto central do conflito manifesto neste mundo. Se você olha a história de Israel no passado, como Deus chama um povo, tira do Egito, leva para Canaã, para formar um ponto central de atenção às verdades de Deus, eles nunca tiveram paz. Uma parte do problema era deles mesmos, por terem se afastado de Deus, mas uma parte do problema era oriundo dos que os cercavam e que, insuflados por Satanás, tentavam destruir o povo de Israel. Conseguiram não destruir o povo, mas conseguiram se infiltrar no povo e modificar a sua crença, razão pela qual o povo de Israel vai para o cativeiro em Babilônia. E essa palavra Babilônia e esse reino babilônico é usado no livro de Apocalipse rotineiramente para ilustrar o poder do engano e a interferência do mundo contra o povo de Deus. Da mesma forma como Babilônia invade o povo de Israel e dá o último tiro de misericórdia naquilo que era a esperança de um povo, se você olha a história, Israel havia se dividido em dois, Reino do Norte e Reino do Sul. A Assíria fez o favor de destruir o Reino do Norte e o Reino do Sul, o último reduto de mensagem cristã, de mensagem de esperança, que resultaria no cristianismo depois, é invadido por Babilônia e se perde por completo enquanto identidade. Mesmo que eles tenham retornado do cativeiro, como Deus prometeu, 70 anos depois do cativeiro, nunca mais foram o povo e a nação dos planos de Deus na forma completa. Por 400 anos ficam sem profeta em Israel, deturpam a verdade, e quando Cristo vem à terra, encontram um povo preso a tradições, crendices e lendas, debaixo do jugo de um império chamado Roma. Na sequência da história, esse império cai e é substituído, curiosamente, por um outro império em Roma, que é o Império da Roma Cristã, que reina por 1260 anos, 42 meses, como o livro de Apocalipse descreve, deturpando a verdade de Deus. Nas últimas lições que estudamos, as últimas 4 lições, nossa atenção se voltou para como esse poder que reinou por 1260 anos retornaria à vigência, ao poder máximo que já teve, e de uma maneira totalmente impensada, reuniria o mundo inteiro outra vez, debaixo de uma mesma perspectiva. E essa perspectiva tem a ver com 2 questões primárias: a união dos povos numa proclamação de paz e de segurança, solidariedade, encerramento das dificuldades humanas, e numa outra via, numa outra mão, a eleição de um tempo, de um dia específico, para marcar essa solidariedade, marcar essa união dos povos, essa união religiosa, essa união de religiosidade. Diferentemente do período medieval, não será a união de uma única religião, mas a união de toda a religiosidade do mundo em prol da paz mundial. Portanto, há uma diferença na maneira como esse poder age nos nossos dias. É o mesmo poder, é o mesmo desenho, mas com uma abordagem distinta. Essa abordagem distinta causará pressão no mundo contra aqueles que se levantarem divergentes dessa ideia, dizendo que tudo aquilo não passa de uma articulação do engano contra Deus e contra a Bíblia. Toda essa abordagem de contrariedade a Deus e contrariedade à Bíblia levará o mundo a um processo decisório. A última das lições que olhamos, as 2 últimas lições que olhamos, apresentam essa divisão de momentos. O que marca essa divisão? A proclamação de um decreto unificado de observância do domingo como dia de repouso e dia de parada universal, global, para que as pessoas tenham a chance de buscar seus
modelos religiosos, de buscar a união dos povos, de congraçar-se uns com os outros como famílias ou amigos. Toda essa proclamação e eleição de um dia como referência marca o divisor de águas entre a história que segue e a história que termina. Ao mesmo tempo que esse decreto é marcado, começando pela América do Norte, o deserto para onde fugiram os povos do período das perseguições europeias, o novo mundo que proclamava a liberdade e a possibilidade de fé, é desse mesmo lugar que se distanciou das suas origens, distanciou-se das suas crenças de base, é desse mesmo lugar que virá o primeiro destes decretos e que vai sendo copiado por todos os demais governantes do mundo. O texto de Apocalipse descreve que esse modelo de expansão de um decreto inicial para os demais governos do mundo atinge a globalidade da Terra com uma decisão, um decreto de extermínio, ou de morte, ou de encerramento da história por completo daqueles que divergem disso. E a razão para a proclamação desse decreto é que durante um período curto de tempo, entre a proclamação do decreto e o momento em que Apocalipse descreve cairá sobre o mundo o primeiro dos 7 grandes flagelos, ou das 7 pragas, movidas por Deus contra a descrença, contra tudo isso que se uniu como iniquidade ou maldade no mundo. Nesse período de intervalo entre uma coisa e outra, haverá uma proclamação última de convite de Deus, isso era a lição da semana passada, que é um convite a sai de Babilônia, aquele que é meu povo. Pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que mantêm uma fé pura e sincera em Deus serão convidadas, em definitivo, para se aliar a Deus e se distanciar dessa unidade global que se forma contra Deus. Durante esse período, Joel capítulo 2 descreve que o Espírito Santo será derramado em profusão, em grande medida, da mesma forma que foi visto em Pentecostes no início da era cristã, porém de uma forma mais ampla. Se na era cristã o Espírito Santo foi derramado sobre algumas pessoas para proclamar o Evangelho, nessa fase final ele será derramado sobre toda a carne, de maneira que todas as pessoas do mundo sejam provocadas a uma decisão, a favor de Deus ou contrária a Deus. Portanto, o último convite divino à humanidade é um convite duplo em poder. Pessoas serão empoderadas, como Joel descreve, nossos velhos terão sonhos, nossos jovens terão visões, pregarão nas praças as crianças, toda essa comoção de proclamação e convite divino, ela é corroborada com uma estrutura de manifestação do Espírito Santo em todas as pessoas para que tomem decisões. E de uma única vez e de uma única oportunidade, todas as pessoas do mundo se alinham entre 2 pontos, a favor de Deus ou contra Ele. Uma vez que todos se decidiram, a última fase dessa cena é o selamento do povo de Deus, ou a demarcação de que todos fizeram sua escolha. E isso marca a liberação da primeira das pragas, que é o que está em Apocalipse capítulo 15 e 16. O santuário encerra a sua atuação de intercessão e são liberados os anjos que trazem os flagelos sobre a terra. Uma coisa peculiar desse intervalo é que um grupo de pessoas conhecedores da verdade passam por um fenômeno que a Bíblia descreve como sacudidura ou peneiramento. E esse peneiramento, ele tem um alvo, um grupo específico, que é o remanescente, aqueles que se mantiveram fiéis durante todo o tempo, conhecendo a verdade bíblica. Dentro deste conceito, dentro deste contexto, o que ocorre, o remanescente tem que tomar a sua decisão por Deus ou contra Ele, e não há mais oportunidade depois disso. Portanto, se a gente olhar no tempo, é como se houvessem 2 momentos de fechamento de graça. Um momento inicial que é voltado ao remanescente, que recebe um convite de Deus, aceitá-lo por completo e partir para a missão última de pregação do Evangelho, ou rejeitar Deus definitivamente, abrindo espaço para todos aqueles outros que aceitarão o convite. Esse peneiramento marca a primeira parte da graça que se encerra. Durante o tempo que se segue, o restante do mundo terá a oportunidade de aceitar um convite. E aí vem a segunda vez em que a graça se encerra, dessa vez para o mundo inteiro.
A lição dessa semana começa exatamente aqui, nesse momento em que a graça se encerra e as pragas estão sobre a terra e a vinda de Cristo se manifesta. Assim que terminam as pragas, se a gente olhou a cena da lição da semana passada, a última das pragas marca a vinda de Jesus, referencia o momento da vinda de Jesus. Essa última praga está dividida em dois acontecimentos, uma revolução no planeta em termos de destruição, que mostra para onde as coisas de fato irão. E uma última referência dessa praga, que é a chuva de grandes pedras ao peso de um talento, que termina a destruição provocada pelo terremoto e as coisas que antecederam essa chuva enorme, chamada chuva ou saraiva, que destrói a última parte do que sobrou na terra. Daí para frente, quais são as cenas? Aproxima-se da terra uma nuvem do tamanho da mão de um homem, que se amplia passo a passo, até que se perceba que aquela nuvem negra, na realidade, é negra pelo excesso de luz que nela tem. Ao centro dessa nuvem, assentado ao centro dela, vem Cristo como Salvador, como Rei, como soberano do universo, em toda a sua glória e majestade, e o que cercava, formando essa aparência de nuvem, são os milhares e milhares, milhões de anjos que o acompanham. Essa é uma cena peculiar, porque, diferente de cenas comuns, ela quebra todas as leis que conhecemos de física ou de ótica, porque essa cena é vista no globo inteiro, na Terra inteira. E numa Terra redonda, essa é uma cena impossível, exceto por uma característica de Deus, sua onipresença. A cena da vinda de Cristo, que é observada por todos, marca, em definitivo, a divisão de dois grupos. Um grupo de pessoas que olha para cima na gratidão da sua redenção, e um grupo de pessoas que foge dessa cena pedindo que os montes caiam sobre eles porque não aguentam, não suportam observar a glória de Deus e são consumidos por ela por causa do seu pecado. Uma vez chegado à terra, Cristo não desce a essa terra porque ainda está coberta e manchada pela história do pecado. E do alto onde ele está, há uma proclamação descrita em Tessalonicenses capítulo 4, em que esse Cristo diz a todos aqueles que ao longo da história descansaram na esperança da sua vinda ou na esperança da salvação, todos esses são de uma vez só ressuscitados, formando nesse momento uma multidão enorme de pessoas, a multidão dos salvos, descrita em Apocalipse 7 ou outros textos. Dentro dessa referência de todos ressuscitados, os anjos passam a reunir as pessoas, aqueles que se conheciam, e todos sobem para encontrar Cristo nos ares. A cena é uma cena de despedida da terra e começa um outro período da história, chamado de 1000 anos de paz ou milênio de paz. Durante esse tempo em que os salvos foram para o céu e recebidos por Deus, a terra fica absolutamente destruída, sem vida, sem pessoas, porém um grupo permanece aqui, e dessa vez permanece de forma exclusiva e definitiva, que é Satanás e todos os seus anjos. O texto de Apocalipse descreve que Satanás é preso à terra, dela não pode sair, e não há o que fazer durante esses 1000 anos, pois todos aqueles a quem ele poderia, de alguma forma, influenciar ou tentar, não existem mais. E durante esses 1000 anos, ele e seus anjos têm como única atividade possível lembrar do que fizeram. Não há o que fazer, não há o que trabalhar, não há o que operar, apenas a esperar o tempo. Literalmente uma prisão. É chamado de abismo, outra vez, esse desenho, por conta de que a terra foi desolada e volta àquilo que era a sua condição pré-criação. Uma terra sem ordenamento, uma terra disforme, uma terra destruída, semelhante à terra sem forma e vazia do período da criação. Envolta em trevas, em dificuldades, e Satanás fica ali. O que faz o outro grupo, que foi para o chamado céu, dentro desse período de 1000 anos? Há uma série de coisas interessantes descritas nessa cena, algumas delas possíveis de compreensão parcial e outras impossíveis de entender. A primeira coisa interessante dessa ida ao céu é a cidade para onde vão. Ao adentrarem a cidade onde mora Deus, a Nova Jerusalém,
A cidade é descrita como um modelo cúbico, uma cidade literalmente quadrada por todos os lados, uma cidade totalmente impensável nas suas medidas, se avaliarmos o tamanho desse cubo em quilômetros de altura, largura e profundidade. Dentro dos muros dessa cidade, que são enormes, está o trono de Deus ao centro dela. Desse trono sai um rio, chamado Rio da Vida, e que se espalha e percorre toda a extensão da cidade. Suas margens são envolvidas por uma grande árvore, chamada Árvore da Vida, que tem 2 troncos, um de cada lado das margens do rio, dando frutos ao longo de todo o ano, que recuperam aquilo que a humanidade perdeu enquanto promessa. Todo aquele que comer do fruto da Árvore da Vida recebe vida eterna. Curiosamente, nessa cena de chegada ao céu, ao adentrarem os portais, Adão é o primeiro sujeito que puxa uma enorme fila organizada e estruturada, como se fosse um enorme exército adentrando a Cidade Santa. Esse sujeito que adentra a Cidade Santa se dirige até Deus, guiado por Cristo, e ambos se encontram novamente de uma cena que só foi vista na criação e foi isolada após o pecado. E pela primeira vez, Adão retorna àquele que o criou. A cena é descrita como uma comoção geral, afinal de contas, Adão percebe aquilo que o pecado causou ao olhar para trás e ver a escadinha de pessoas, até os nanicos que somos nós, frente à sua estatura. E ele entende o que o pecado fez com a humanidade em degeneração. Entende também a misericórdia de Deus em resgatar a todos esses que descenderam dele. Afinal de contas, o que ele olha para trás e vê são seus filhos, netos, bisnetos e quantos nas gerações você puder imaginar de nomes diferentes para essa mesma estrutura parental. Ao entender o que Deus fez e entender todo o fenômeno do que Deus fez, o que faz Adão? Adão se lança diante de Cristo e algo que ele recebeu de presente, assim como todos os demais, ele joga aos pés de Cristo e cai em prantos, num misto de alegria por estar ali e de tristeza pelo que aconteceu. O sentimento disso é impossível descrever, exceto para Adão, porque é o único que tem a dimensão completa dos efeitos do pecado, porque ele conheceu um mundo perfeito. Dentro dessa condição, Cristo o levanta e o abraça, e esse abraço é longo e dura um tempo. O que é curioso nessa entrada? As pessoas que chegaram ao céu pela primeira vez começam a ter a percepção do que é não ter preocupação com o tempo. Afinal de contas, você entregar uma coroa para cada um, uma harpa e palmas para cada um, ordenadamente na multidão dos salvos, não é uma tarefa que dura pouco tempo. Mas tempo é uma coisa que ninguém mais se preocupa. E pela primeira vez a gente começa a ter a dimensão do que significa eternidade. E eu fico imaginando o quanto a gente é preso a tempo. Principalmente quando eu olho sábado, isso me chama a atenção. O quanto as pessoas estão preocupadas com as coisas que acontecem num sábado. Deus congelou 24 horas para eu não me preocupar com tempo. E as pessoas continuam insistindo em se preocupar com o relógio. Continuam se preocupadas em compromissos e estruturas que elas estabelecem a partir disso. E às vezes coisas que não têm o menor sentido. Uma coisa é você se preocupar com o horário na ordem das coisas, outra coisa é você se preocupar com o horário de coisas que você inventou e assumiu como sendo um compromisso arbitral. Que diferença faz se eu vou comer 15 minutos mais tarde ou 15 minutos mais cedo? Que diferença faz se eu vou gastar um pouco mais de tempo ou um pouco menos de tempo numa igreja? A gente não tem muito claro exatamente o que significam 24 horas separadas para Deus, no sentido de não se estressa com o tempo. No céu teremos essa dimensão pela primeira vez de forma bastante clara, bastante precisa, bastante nítida, tanto na sensação quanto nas coisas que acontecem. Diga. Pastor, no capítulo 20 de Apocalipse,
Vamos chegar lá. E aqui fala, invadiram a extensão da terra e vigiram contra o acampamento dos santos. E aqui no final fala, disse-me, então, estas palavras são certas e verídicas. O Senhor Deus dos profetas enviou seu anjo para mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que vem em breve. Quer dizer, esse acampamento não é a cidade é um rio diferente. Vou falar disso já já. Esse também em breve, quer dizer, a cidade vai vir em breve aí. Vou falar isso já já. Vou chegar lá. A próxima cena depois da que eu estava descrevendo é Cristo conduz Adão de volta à árvore da vida. E ao chegarem à árvore da vida, a primeira coisa que Deus faz é entregar para Adão de volta o fruto que outrora ele comia. E isso marca o início formal da eternidade. Acompanhando Adão, todos os demais que estão lá se servem dessa mesma árvore, dessa mesma situação, e inicia-se uma grande festa. Numa mesa posta, incontável em extensão, e o curioso é que todos se assentam à mesa e todos se enxergam nessa mesa. E a gente começa a ter uma dimensão. Eu estou descrevendo o último capítulo do Grande Conflito, que é o que vocês tinham como leitura adicional na sexta-feira, para quem leu. Dentro dessa grande mesa que se forma para uma grande ceia, uma grande festa, as bodas do Cordeiro, se cumpre a promessa que Cristo fez. Não beberei deste cálice até que possa bebê-lo novo outra vez. E pela primeira vez a gente tem a noção de que aquilo que foi prometido se concluiu. Daí para frente começa uma outra parte da história, que é o que é viver a eternidade, o que é viver com Deus. Que coisas faremos durante esse tempo no céu? Que coisas faremos durante esse período vivendo no céu? Há uma série delas descritas em vários textos interessantes que descrevem o céu. Algumas dessas coisas dizem respeito a vamos poder viajar por todos os mundos criados por Deus e conhecer todas as criaturas de Deus espalhadas pelo universo. Coisas que a gente não tem a menor noção de que existe, exceto pelas estruturas de ficção científica que se tentam, enquanto imaginação, descrever o que existe por aí. Outras coisas interessantes que poderemos fazer nesse período é conversar com todos aqueles que viveram em épocas diferentes e indagá-los a respeito de detalhes da história que a Bíblia não descreveu. Coisas que envolveram os cenários dessas histórias que a gente conhece pela Bíblia, mas não vê os detalhes. Perspectivas das mensagens de Paulo, das mensagens de João, que a gente sequer tateou. Conhecer o que Jesus fez, de fato, naqueles 3 anos e meio, dos quais a Bíblia só descreve um pedacinho. Ou seja, são histórias e histórias e histórias para contar e escutar. Além de todas essas histórias, durante todo esse tempo a gente vai poder aprender como Deus criou os mundos. Se bobear, poderemos acessar as cenas desses processos e verificar como é que se deram esses processos. Coisas que a gente perdeu na história vão ser recuperadas durante esses 1000 anos para refazer na nossa memória pedaços que foram perdidos pelo curto espaço de tempo no qual e pelo qual passamos. Dentro dessas diversas histórias, a gente vai resgatando a integridade do que significou salvação e a certeza de que, de fato, não se quer mais que o mal retorne. E isso vai cristalizando aquilo que é a profilaxia para que o mal nunca mais se levante outra vez. Porém, há uma parte da história que não está resolvida, que é entender por que pessoas não estão no céu. Se o julgamento de Deus foi justo, em que se baseavam as acusações de Satanás? Todas essas questões estão escritas, retratadas em livros, anuários, diários, que os anjos foram registrando ao longo de todo o tempo. Esses livros serão abertos, Daniel descreve parte dessa cena que antecede o fenômeno da vinda de Cristo, que é o julgamento dos salvos, porém o julgamento dos perdidos acontecerá pelos pares, ou seja, por aqueles que viveram a mesma história que eles, nós, se estivermos lá.
Os livros do céu abertos permitirão a resposta a todas as dúvidas humanas, para se ter certeza do porquê Deus fez o que fez. E uma vez resolvidas essas indagações, a paz pode reinar de forma definitiva. Porém, há algo curioso nessas cenas. Ao mesmo tempo que o investigar das histórias do céu dá para a gente a certeza das coisas que ocorreram, também essas mesmas investigações retornam ao ser humano tristezas de coisas que ele lembra. O céu não é a extinção do pecado, o céu é a promulgação da paz, é o descanso de 1000 anos, é o dia do descanso de Deus, é o análogo ao sábado semanal. Esses 1000 anos, na brincadeira que Pedro faz como um trocadilho no seu texto, 1000 anos para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos, esse milênio é um análogo ao sábado que temos aqui. Ainda haverá uma ou outra tristeza nesse período, porque o pecado ainda não foi extinto do universo. Satanás está vivo, a terra ainda existe, e o pecado ainda reside no universo, embora não resida no povo de Deus. Durante esse percurso e resolvidas essas dúvidas, que entendo eu não durarão 1000 anos, talvez durem 100, se muito, até que todo esse processo se encerre, ainda haverá muito tempo para literalmente usufruir o céu. Passear pelos mundos, ver outras coisas. Terminado esse período, o que a Bíblia descreve? Toda a estrutura do céu retorna à terra. À frente da cidade, à frente de todos, vêm os santos, e vem Cristo e todos os seus anjos. Atrás, como se fosse um grande comboio que traz atrás de si uma estrutura, vem a cidade de Deus. Quando chegam à terra, ao pisar sobre a terra, Cristo pisa sobre a terra, curiosamente, em cima do Monte das Oliveiras, aquele que fez parte do grande conflito e da vitória sobre o pecado. Esse monte se fende em dois, e a terra que se abre entre essas duas estruturas, esse imenso vale que se abre ali, forma o espaço perfeito onde a cidade santa vai pousar. Pousada a cidade santa nesse espaço, todos os justos são convidados a adentrar a cidade. E ao adentrar a cidade, ao lado de fora da cidade vai ficar Cristo. Nessa cena que se formou, nesse processo que se forma, os santos chegando, a cidade descendo, do lado de fora da cidade está Satanás, estão seus anjos, e acontece um outro fenômeno descrito como a segunda ressurreição. Todos os ímpios de todas as épocas, de todos os tempos, são ressuscitados de uma só vez. Ao perceber que os ímpios foram ressuscitados, Satanás se vê agora livre, outra vez, para fazer o que sempre fez. E ele começa a insuflar e influenciar essas pessoas para que se juntem e, com a sua capacidade acumulada no tempo e na história, lancem mão daquilo que está disponível, daquilo que tem disponível em tudo que sobrou na terra, para um grande levante, um grande exército que se forma estrategicamente para invadir e tomar a cidade. E enquanto Satanás faz todo esse seu processo, do lado de Deus, o que ele faz é abrigar todos os seus filhos dentro dos muros. Satanás e seus anjos vêm e cercam a cidade de Deus, e apenas Cristo fica do lado de fora. Ao verem Cristo na sua glória e no seu poder, o exército para. E a cena muda. Aquilo que parecia um exército pronto para a invasão, agora para assistir uma cena. Cristo adentra a cidade. As portas são fechadas. Aparece como se fosse um grande pináculo que sobe acima da cidade. E no alto disso está o trono e Cristo sentado nele. E o Pai coroa o Filho. A humanidade inteira dos ímpios cercando a cidade, nesse momento, se ajoelha e reconhece a autoridade de Cristo, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não o fazem porque se arrependeram dos seus pecados, não o fazem porque entendem a sua condição como um processo de conversão, apenas o fazem por entender que a autoridade é maior que a deles.
porque não há o Espírito Santo atuando neles para conversão. Mas há a força da glória de Deus atuando sobre eles para entender o poder, a ponto de que nem Satanás e nem mesmo seus anjos resistem à cena e se ajoelham e adoram reconhecendo a autoridade do Cristo. Na cena que cerca esse momento, há algo que se passa na mente de todos eles, e a gente não tem uma descrição precisa para saber como será. Mas eu gosto de ilustrar isso com a seguinte metáfora. Imagine um grande telão, mas um telão que é visto por cada pessoa de forma individual. E nesse imenso telão passa a história da terra, da criação, Satanás tentando Eva, o processo do pecado, o processo no céu do início do pecado. E essa história vai correndo e cada um dos habitantes da terra vai se percebendo na sua parte nessa história. Dos primeiros pecadores, lá, parentes de Adão, até os últimos existentes na terra, cada um deles se encaixa nessa imensa história que vai sendo passada. Afinal de contas, tempo já não é um problema. E essa história vai sendo retratada e as pessoas vão vendo a sua condição, suas escolhas, suas decisões, suas intenções, suas ações. E cada um deles reconhece que está ali por decisão própria. E isso é o que impacta essas pessoas para se ajoelharem e reconhecerem a autoridade de Deus. Deus foi justo. Portanto, a adoração não se dá por conversão, mas por justiça. Imediatamente após a cena terminar, com o mesmo vigor de ira que estavam, eles são recobrados para se levantar. Porém, acontece algo curioso nesse momento. Satanás se lança sobre eles para empurrá-los para a batalha. Porém, depois de terem visto as cenas, visto Cristo sendo coroado e entendido quem é Cristo e quem é Deus, a turba se volta. E em vez de atacar a cidade, eles agora atacam Satanás, seus anjos, seus líderes, seus enganadores. E aquilo que parecia uma guerra que seria contra a cidade, vira uma guerra contra eles mesmos. Uma tremenda confusão, uma batalha como uma revolução. Nesse momento em que essa situação começa a se dar, cai fogo do alto dos muros e vai destruindo a todos, formando um imenso lago de fogo e de enxofre, que vai literalmente se espalhando pela terra, a ponto de abrangê-la por inteiro, e a terra inteira é desfeita, queimada no fogo. Uma das razões curiosas para fogo e enxofre é a forma como fogo e enxofre se dá na destruição de metais nobres, como o ouro. O ouro só pode ser destruído se você jogar enxofre para quebrar sua liga, porque quanto mais fogo você põe sobre o ouro, mais puro ele fica. Mas se você puser enxofre, ele se desfaz. Uma das razões interessantes para entender o enxofre sobre o fogo é, primeiro, a sua elevação de temperatura, segundo, a sua forma química de destruir as coisas. Ou seja, a ideia é demonstrar que não ficará mais nada do que existia antes. Esse é o verso que abriu a lição. Vi novos céus e nova terra. Os céus anteriores não existem mais, a terra anterior não existe mais. Ela foi inteira refeita. A palavra novo aí, que a lição trouxe como sendo uma palavra que mostra qualificação, é exatamente o que Deus pretende fazer. A qualidade da terra volta a ser o que era antes da sua estrutura de pecado. E pela primeira vez a gente tem a terra inteira como Deus a planejou. Dentro dessa perspectiva, o que ocorre? A partir do momento que a terra foi desfeita e foi refeita, os muros da cidade se abrem nas suas 12 portas e todos os salvos agora podem ocupar a terra, como era o plano inicial de Deus. E aqui acontece uma coisa curiosa. Para ocupar a terra, nisso que agora se abre, tem que construir suas próprias moradias. E agora, pela primeira vez, vamos poder construir casas para nós mesmos, da forma que desejarmos, pela eternidade. E os salvos viverão fora dos muros, ocupando a terra que outrora foi deles. Porém, houve uma diferença nessa história. Diferente da história inicial, em que Deus havia dado a terra para Adão, dizendo a ele, essa terra é sua, cuide dela, tudo o que tem nela você dominará sobre.
essa mesma terra é retornada a todos eles, inclusive Adão. Porém, há um ocupante novo na terra, que não existia na época de Adão. E isso marca uma diferença crucial em toda essa história. Até a ideia inicial da criação, a terra era o lugar de habitação de todos nós. E Deus habitava o seu lugar. Porém, agora a situação se inverteu. Deus fecha o céu, literalmente, entre aspas, põe uma plaquinha de vende-se, e muda para cá. E passa a morar dentro da cidade. Que a partir daí nunca mais fecha suas portas. As 12 portas estarão abertas, 3 para cada lado, mostrando que não importa para qual lado a gente tenha ido para ocupar a terra, as portas sempre estarão abertas para você visitar. Uma outra coisa curiosa, embora você tenha a sua casa do lado de fora, como Deus fez casas do lado de dentro, você sempre tem para onde ir. Se você sai da sua casa do lado de fora e vai visitar a Deus na sua cidade, você tem um lugar para você dormir, para você ficar, para você chamar de seu. Uma vez por semana, Isaías capítulo 66 descreve, a humanidade inteira vai para a cidade. Como todos têm suas casas lá, não há nenhum problema da humanidade inteira ir para lá. Adentra a cidade e passa 24 horas com o seu Criador. O mais curioso é que o centro do universo passa a ser a Terra. E Deus desloca toda a estrutura de comando do universo para cá, como uma demonstração clara do impacto da graça, do impacto da salvação. Deus decide morar com aqueles que o escolheram nas piores condições, no pior momento, nas dificuldades desse mundo. Essa inversão de modelo mostra para todos os mundos criados por Deus o quanto Deus era o inverso da proposta de Satanás. Deus nunca escondeu nada, nunca reteve nada, ao contrário disso, sempre forneceu tudo. Deus nunca negligenciou nada, ao contrário, sempre manteve tudo. A demonstração da transferência da cidade para cá e do deslocamento do formato de adoração para os seus sábados por toda a eternidade, de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, virão todos perante Deus no seu santo monte para adorá-lo, mostra ao universo inteiro que o pedido de Deus por adoração não diz respeito a Ele, mas diz respeito à alegria de conviver com o Criador. Coisa que o universo já conhecia, mas agora percebe sob uma nova dimensão, ao perceber Deus morando com aqueles que o escolheram. E isso mostra para o universo inteiro a disposição de graça que Deus sempre teve. Essa inversão de modelo fecha o ciclo do processo inteiro do que a gente conhece como redenção. A última palavra da última página do Grande Conflito é uma palavra pequena, 4 letras. Tudo se resume em uma única palavra: amor. E pela primeira vez a gente vai ter a clareza plena do que isso significa em todas as dimensões. A lição desse trimestre é uma renovação disso. É um olhar outra vez para isso. Como disse o irmão Francisco, a descrição é: isso é breve. Apocalipse capítulo 22 coloca exatamente essa dimensão. Eu venho e venho em breve. Eu venho e venho logo. Eu venho e venho cedo. Perder essa perspectiva é perder a essência do cristianismo. Renovar essa perspectiva e entender na linha do tempo que nós estamos às portas disso, porque todas as demais profecias bíblicas já se cumpriram, é o nosso desafio. Manter o foco, olhar para cima e entender que a história termina aí, nesse lugar. Enquanto não estivermos lá, é porque a história ainda não chegou no seu final. Que Deus nos abençoe, é o que eu espero, para que a gente mantenha isso vivo na memória, perceba as dimensões completas dessa história, para entender qual a nossa responsabilidade enquanto missão, enquanto trabalho hoje, para, primeiro, contar essa história para outros. Segundo, convidar para que tenham a mesma esperança, mas principalmente, não perder o foco de que é para esse mundo que nós somos chamados e não para esse em que estamos
Que esse seja nosso olhar, a nossa perspectiva, nossa compreensão dessa história, é o que realmente eu espero para todos nós nesse processo. Diga. Uhum. Se eu for olhar a Bíblia como a descrição dela apresenta e eu fosse descrever isso como corpo humano, imagina que a história começou no meu último fio de cabelo, nós estamos na unha, na bordinha dela, pronto para apertar o alicate. É mais ou menos isso. À luz da Bíblia, é aí que nós estamos. Deixa eu só encerrar a oração e a gente conversa para o pessoal que precisa ir. Tem alguns que vão assistir o culto e precisam ir para o culto. Vamos orar? Assim, quem tem que ir para o terceiro culto vai, e quem não precisar fica aqui. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por todas as bênçãos, pela revelação da Tua Palavra, pela maneira maravilhosa como nos deixaste a esperança gloriosa da vinda de Cristo. Mas acima de tudo o que te pedimos é que nos dê a perseverança, o poder, a compreensão plena de tudo isso, para que não percamos o foco daquilo que de fato é vital, daquilo que de fato é importante. Te agradecemos porque podemos viver no último tempo da história, te agradecemos porque temos sobre nós uma missão de encerrar a Tua obra, e para isso contamos com a presença do Santo Espírito em porção dobrada para que tudo isso possa se cumprir. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja, para que possa manter esse foco e se preparar para as cenas que se avizinham. É o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Cristo, e é por Ele que oramos. Amém.